dia foi desde o começo do dia. Hoje, é até bom falar assim, para as pessoas verem a normalidade disso, a humanização. Deixa eu tirar a música aqui, obrigado por lembrar. A humanização da espiritualidade, onde as pessoas não ficam por aí, ó, que nem Gandalf. Cara, hoje quando eu saí de casa tinha uma coisa estranha. Na frente do portão, saí de casa, assim, no apartamento, assim, uma senhora vi com tudo perto com o carro, assim, quase que segurei o carro, assim, o portão ia fechar em cima do carro, eu não consegui nem sair da garagem. Eu parei o carro com tudo assim, eu apertei o botão da garagem rápido, que ia esmagar o carro ali, que não deu nem para sair. Eu segurei um pouquinho, porque eu vi a pessoa quando eu vi encostou, e essa senhora andou pela contramão na volta, eu falei, meu Deus, mal saí, né? Aí eu fiz a volta assim, dois carros nas ruas contrárias também não frearam, eu falei, tem uma coisa estranha hoje, na mesma hora. Aí eu fiz uma prece, né? Eu falei, eu saí em alguma onda estranha, né? Aí eu fui fazer uma prova de farmaco, talvez esteja isso, eu estava tão conectado na prova que... Aí eu fiz uma prece, velho, tipo, eu tenho uma musiquinha, fui dirigindo, aí cheguei na Tiradentes, assim que entrei nela, em São Paulo, carro de bombeiro, polícia, tava pegando fumaça branca, se alguém de São Paulo aqui deve ter visto também isso. Era polícia para um lado, polícia para o outro, eu saí de casa às 6h40, a prova era 8h20, 6h40 eu cheguei. Eu cheguei na sala de aula 8h13, preso que eu fiquei ali. Aí eu, cara, quase não cheguei para a prova, né? Eu falei, cara, que negócio que tá estranho hoje. Aí eu fui buscar a Carita agora à noite, isso o dia todo, tá? Continua estranho. Eu fui gravar agora, tá uma coisa estranha também. Aí eu fui pegar ela no local, que ela estava lá. Eu parei o carro de boa assim, aí um cara veio de moto, bateu numa bicicleta, o cara da bicicleta quase brigaram na minha frente. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo hoje? Aí depois eu parei um pouco antes, eles pegaram, um cara veio batendo no retrovisor, aí eu falei, tem boi na linha. Aí eu até filmei, cadê meu celular? Tá aqui. Eu até filmei de manhã cedo, eu falei, pô, não é possível, eu falei assim até pra Carita. Cara, se eu não tenho intuição hoje de sair mais cedo do que o normal, eu saí 6h40, eu não chegaria. Deixa eu mostrar aqui. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque você tem que se ligar, não foi uma coisa que encaixou. É alguma coisa que acontece às vezes, que a gente não tem controle. Quer ver? Deixa eu mostrar o videozinho que eu mandei pra ela aqui de manhã cedo. Eu mandei alguns, ó. Volta da... Você que eu estou mentindo? Já era 7h24, eu já estava lá. Demorou 40 minutos para chegar naquela região. Por volta das 7h24 da manhã, eu mandei aqui, tá vendo? Eu mandei um aviso, aí eu mandei esse vídeo aqui. Eu falei, nossa, tá muito estranho hoje. Aí eu estava filmando, aí olha ali na frente você vai ver pegando fogo na Tiradentes. É que eu estou mentindo. Aí fumou, a cara uma atrás da outra, assim. Eu falei, olha... Ou eu baixei a frequência, ou abri espaço para alguma coisa, eu tenho uma coisa pesada no ambiente aí, eu preciso me ligar. Eu ainda estou em observação. Aí eu comecei a pensar se eu baixei a frequência por causa dos estudos, eu falei, não, tava o que exatamente aconteceu, né? Mas às vezes você vem na mesma coisa, você está mais ou menos ali perto de uma estresse, né? O dia que a energia pesa, aí você se encolhe, você fica tentando respirar. O que você tem que se ligar nisso? O que se faz? Prece, tá? Você tem que levar. A energia baixou, você precisa levantar a energia que você está aqui para baixo. Pegou você. Aí você tem que se levantar, chegar no lugar ou levar o ambiente. Prece, cuidado, paciência, zelo, tá? A prova foi corrigida na hora, eu errei 2 questões. É difícil, porque eu nunca estudei essas coisas de farmaco, né? Aí tinha uma questão por besteira. Vê, a questão que eu errei, eu tinha que falar o tipo específico, era um glicopeptídeo, e atacava a parte da bactéria lá, e a outra foi também uma besteira. Eu fui pegar o DNA, o fuso mitótico da tal. Só foi essas 2, as outras assim. Mas vamos embora, vamos na prece. Eu falo isso para vocês porque ninguém fala. Difícil alguém falar essas coisas. Você fala, tudo bom, já meditei, fechei os olhos, vi 2 mentores, eu vi o cão.
Você tem que estar sempre ligado, você tem que perceber isso aí. Então, por que esse tema está aqui hoje? Para a gente pegar as dicas dos caras aqui para elevar o ambiente, entendeu? Então, para uma vida melhor, o vídeo de hoje são dicas de mentores, e não foi mentores que eu me comuniquei, não, tá? Foram mentores que eu fui buscar por aí afora, e mais, e a gente vai pensando junto aqui, tá? Eu vou dividir alguns blocos, tá? Eu vou dividir, são mais ou menos 100 dicas, e a gente vai discutindo cada um deles juntinhos, para elevar a energia. Você fala coisas boas, né? Movimenta bons pensamentos, boas vibrações, ainda mais em conjunto. Provavelmente tem um conjunto. Eu não sei se esse negócio político talvez esteja acontecendo aí no Brasil, né? Tem algumas coisas estranhas aí, tem esse julgamento, tem os deputados votando um negócio meio estranho aí. Eu fui procurar. Como é que eu sei? Eu fui atrás das notícias. Eu abri os sites, todos de notícias principais, para ver se tinha alguma coisa, porque eu estou tão focado nas coisas que eu estou fazendo, para ver se tinha alguma coisa pesada lá fora que estava estranha. A única coisa que eu sei é que eu recebi pelos peitos aqui um negócio meio estranho, tá? Então fui lá dar uma olhada e vi que não tá, o negócio não dá bom aí para o lado político do Brasil da gente, tá? Tem algumas coisas estranhas. Estados Unidos tá para fazer um troço aí por causa desse julgamento. Aí isso eu pegando, né? Então, pode ser isso? Provavelmente pode, né? Vamos embora. Na paz de diabo. Primeiro bloco 1, nós vamos aqui bater de frente com o budismo na tradição Rosa Cruz de forma legal. O Dhammapada, que é o texto sagrado budista, começa assim: a experiência é precedida pela mente. Ou seja, tudo começa no seu mental. Então nós estamos num ambiente onde a nossa própria mente pode nos levar a determinados pontos, o ambiente pode também nos pegar pela mente alheia. Outra coisa aqui, antes de reagir a qualquer situação, faça 3 respirações conscientes, isso muda completamente as suas respostas. Aqui está dentro das dicas budistas, tá? Continuando no meio budista, decore o nobre caminho óctuplo. Visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. Recite mentalmente quando você se sentir perdido. Bonitinho isso, né? A Rosa Cruz também tem uma prática chamada revisão noturna. Eu gosto muito dos conhecimentos da Rosa Cruz. Eu sou um Rosa Cruz hoje, grau 3. Um Rosa Cruz muito ruim, pode ser para você. Não faço jus à Rosa Cruz. Estudo. Mas sou. Todo final de dia, revise as suas ações e faça uma resolução concreta para amanhã. Tá? Aquilo que você precisa ver e analisar para mudar a direção no dia de amanhã. Então, sempre você faz uma análise do que aconteceu, o que foi. Spencer Wills, o grande mestre da Rosa Cruz, dizia: a chave da iluminação está em você. Dedique 10 minutos diários para escrever sobre seus pensamentos e sentimentos. Né? A dica outra, pratique a monotarefa. 25 minutos focados em uma atividade, nada de multitask e com calma. Adicionando conselhos bons, faça um chá, bote uma musiquinha boa, tem uma musiquinha gostosa aqui no meu ouvido agora. Estou meio que zen, vou te mostrar o que eu estou ouvindo. Se você quiser ouvir junto aí, enquanto a gente faz o vídeo. Eu não posso colocar aqui por direitos autorais, infelizmente o mundo funciona assim, mas estou funcionando isso aqui, ó. Ancient Forest Calm Deep Meditation Music with Buddha Moses Statue, sei lá. Isso aí, você entendeu? Né? Dica próxima, quando sentir uma emoção forte, então faça um chazinho, bote uma musiquinha calma, tá? E faça aquilo que você tem que fazer, por exemplo, eu vou estudar. Aqui, ó, como é que eu tô? Você que eu tô mentindo. Saúde da mulher, o que eu estou estudando nesse momento, né? Ginecologia e tal. A outra aqui, não sei que é só pequenininho, não. Tá doido, mas... Aí eu sento aqui, se estudar aqui. Então faz um chá,
se prepara, conecta tudo com calma, entra na frequência boa. A frequência do estudo é muito importante, que elas tenham essa sensação gostosa. Coloca uma música mais gostosa que você puder para que te eleve e comece a fazer aquilo que você faz com bastante tranquilidade. Agora eu vou estudar e vou fazer só isso. Ou alguma outra coisa que você vai fazer. Estou dando um exemplo. Quando você sentir uma emoção forte, apenas nomeie ela mentalmente. É o que? Raiva, ansiedade, alegria. Isso enfraquece o poder que ela tem sobre você, porque você foca e percebe o que está acontecendo. Você serve para o assédio. O assédio, ele pega você, você não percebeu. Você ficou estranho, ficou agoniado, ficou nervoso. Ele já estava dando indícios que a energia não estava boa. Olha aquela coisa que eu falei para você. Eu sou meio ligado em algumas coisas, mas não sou tanto, mas sou. A maioria não pega essas coisas no ar. Eu pego assim, cara. Na hora que eu bato, eu já sei, tá lasqueira, baú. Aí eu não tinha o que fazer, só prece e com calma, né? Musiquinha boa, ali, nessa hora, todo o conhecimento que você tem precisa ser colocado para humildade. E parar para ser humilde é difícil. A próxima dica. Antes de qualquer decisão, pergunte: isso reduz o sofrimento para mim, para os outros? Essa é considerada a ética budista na prática. Então, sempre pense nisso. O que um cara legal como o Gautama, o Buda, um boa alma que estivesse aqui no meu lugar faria nessa situação, né? Sempre pensa. Para você vai deitar, eu vou fazer. Não, você vai pensar, ver que se não tivesse esses seres mais legais, talvez o mundo não estaria como está hoje, estaria até pior. Dica 8, silêncio deliberado. 5 minutos por dia, também além disso, tentando ficar quieto. 5 minutos não é muito, hein? Aliás, pergunta, não minta não. Não minta. Na hora que você vai deitar, durante o dia, em algum momento, não importa qual seja, você para, durante o dia, você consegue fechar os olhos. Você consegue não, você faz. 5 minutos. Sem usar e fazer nada. Não é para dormir, não. Você para um pouquinho, para mesmo. A mão, em conjunto, não é para Deus. É para você conectar ao seu centro. É como se você estivesse solicitando ao seu inconsciente para acessar um pouco as áreas em que você não acessa em estado de vigília. Quando você fecha os olhos, você entra em alfa. A alfa é o intermédio entre o inconsciente e o consciente. Nesse intermédio, você consegue perceber mais ou menos o que está acontecendo na interligação. Por isso você vai ver que nós espiritualistas não fazemos nem 5 minutos disto. E é estranho isso, né? Incluindo você nem está tentando... Cara, talvez aqui esteja uma das técnicas legais para sair do corpo. Sabe por quê? Deitar, não estou nem com vontade de sair do corpo. Eu vou agora elevar a minha vibração, perceber o que está acontecendo, entrar em contato comigo de forma legal. Ao se começar a sentir isso, eu vou organizando, porque não, você pode fazer isso, sentir extrema agonia, porque está tudo meio bagunçado, né? Então você vai organizando. Dia a dia, talvez aí vai começar a chegar em estado de paz, ou mais paz do que o habitual, né? Do que a média. Só você e seus pensamentos. Estar com só você e seus pensamentos, moda foca. Pode ser difícil. Moda foca não é palavrão. Ah, Saulo, moda foca é uma coisa fofa. Aqui, ó. Ei, moda foca, a mamãe foca. Entendeu? E o filhinho. Não pensar besteira. Micros vitórias. Comece, se você puder, o dia fazendo pequenas coisas com presença. Por exemplo, levanta. Às vezes você deixa a sua cama um pouco mais bagunçadinha de propósito para que o sol bata, queime aqueles ácaros que estão ali por fora, tal, e você levanta um pouquinho. Mas você também pode, muito calmamente. A gente acorda tanto na agonia, né? O despertador tocando, já vai para não sei o que. A gente, às vezes é importante a gente encontrar esse meio espaço para fazer as coisas com alguma calma, né? Então, arruma a cama com tranquilidade. Mas é como se você começa a fazer pequenas coisas com calma, logo no começo do dia, a chance de você fazer na posterior também com tranquilidade. Tem uma coisa chamada regra dos 2%. Dedique 2% do seu dia, que é cerca de 30 minutos, para o estudo espiritual.
para conversar sobre isso que nós estamos conversando, inclusive. Você acredita, sabe que esses vídeos que nós fazemos diários, eles são, como até certo ponto, um alimento para vários princípios, como pensar em ser uma pessoa melhor, ser mais calmo, pensar em minhas energias, perceber como está a nossa situação, questionar coisas legais que acontecem. Então, é um investimento que você faz para a respiração da sua própria alma. Quantas pessoas fazem isso? Olha, eu vou parar um pouquinho, pensei sobre aquilo. Não faz, está tão agoniado que as horas que tem eu estar aí sofrendo, ou buscando um amor, sofrendo pela falta de um, ou estando junto com medo. É difícil a gente conseguir fazer isso, né? Então é uma forma de respirar. Talvez seja uma das coisas mais legais dos vídeos diários que a gente faz aqui. Mais importante até do que os temas que chegam e vão e modificam e tal, é essa interação espiritual, né? Lúcida, de trazer alguma coisa assim, conversar sobre ela e fazer a gente. Então o desafio legal hoje, antes de dormir, faça uma revisão Rosa Cruz. E amanhã pratique 3 respirações antes de reagir em alguma situação difícil. A revisão Rosa Cruz, conforme a gente falou, é fazer uma análise de tudo que aconteceu, tá? Durante hoje e amanhã, para que amanhã seja um dia ainda melhor. E não permitir que as coisas voltem, tudo que um dia que eu posso melhorar também, né? Vamos agora falar um pouquinho de Espiritismo e Umbanda, os mentores deles lá. Aqui a gente vai ter um pouquinho de Allan Kardec na nossa querida Umbanda. E Chico, e Emmanuel, e lá vamos. Emmanuel, mentor de Chico, sempre repetia, fora da caridade não há salvação. Mas caridade não é só dar dinheiro, não. A caridade é um ato de levar você para um ambiente e estar num tipo de pensamento que eu queria perguntar para vocês, quantas pessoas estão nesse pensamento? O que eu posso fazer para... Não sou perfeito, tenho minhas dificuldades também, mas para fazer o bem a esse ambiente. Eu estou no trabalho para aliviar um pouco do peso do ambiente, as pessoas chegam lá, nem pensam nisso, agoniadas com seus próprios afazeres, com suas próprias situações, cada um está, no geral, até tirando. Às vezes, eu vou falar uma coisa de muito sutil, tá? Eu percebo isso também. Eu tenho na minha mochila, aqui, vou pegar, vou levantar, olha o que eu vou fazer, eu não estava programado, minha mochila por acaso está do lado. Vou levantar minha mão, olha, já puxei, eu sei até onde está. Eu, quando eu vou para a faculdade, eu tenho um kit de coisas que eu posso ajudar. Eu percebi nas minhas idas na faculdade que, às vezes, os professores não conseguem, demoram muito tempo para começar uma aula, eles são bondosos, são legais, são gente boa, mas eles demoram muito tempo, porque por motivos bobos. O computador não funciona, o negócio não está ali. Então, o que eu fiz? Eu tenho um kit de informática aqui, incluindo várias coisas, várias. Porque algumas coisas estão ali. Eu tenho também aqui, porque às vezes o que acontece, o professor também fica andando pela sala, então eu tenho um pointer, eu tenho um monte de coisa. Aqui, em uma mão que eu peguei um pointerzinho, que eu boto, eu pego no computador, empresto, eu arrumo, vou em cima, do lado, porque eu tento que eu possa fazer para agilizar, para facilitar a vida dele, para facilitar a vida na faculdade. E às vezes, de forma muito educada, eu também sou perceptivo quanto a eles, sem querer, não fazem porque querem, mas é uma atitude inconsciente, eles poucos se doam verdadeiramente. É como se fosse assim, eu não levo nada, não levo computador, eu não levo pointer, nada. A faculdade existe para pagar meu salário e para me servir. Tem gente, eles não fazem porque nem pensam nisso. É um processo inconsciente. Da própria falta de presença, da falta de preocupação, da falta da questão da caridade, de agilizar a vida, de tudo. Nem pense. Mas isso é um ponto no meio do universo. Quase boa parte está assim. Faz nada em lugar nenhum. Só vive para ganhar dinheiro. Só vive para o seu próprio mundo. E é um mundo... Cara, eu falei a você, eu seria infeliz se fosse assim. Eu fui conversar com uma pessoa, a Carita estiver assistindo, ela vai saber do que eu estou falando. Eu e a Carita fomos visitar uma pessoa que estava no aeroporto. E essa pessoa fazia tempo que a gente não via.
Comecei a conversar, tal, parar. E comecei a sentir um magnetismo diferente. Essa pessoa só falava investimento, só falava, não, porque eu não sei o que, não sei investir aqui, não sei porque investir. E aquela energia, ela me contaminou na hora. Contamina, né? Você se aproxima. Não contaminou no sentido de eu querer fazer aquilo. Eu senti o magnetismo, porque aquilo estava tão forte, esbanjando, que eu comecei a sentir um vazio, assim, quando estava um vazio, assim, parecendo fazer sentido. O processo empático vai você entrar na vida dos outros. Então você tem que perceber que as pessoas estão vivendo num tipo de mundo, geralmente, extremamente vazio. E fora da caridade é vazio. É vazio. E elas não percebem que é vazio porque elas estão acostumadas a viver no vazio delas mesmas. Mas a última dá uma volta, tem gente que não faz nada, velho. Nada. Ela não faz nada, ela não dá um lápis pra ninguém, pra lugar nenhum. Isso é tão triste, velho. E ela não percebe. O mundo dela, ela viveu num mundo assim, mais, sou eu depois. E são pessoas extremamente legais, velho. Mas é um negócio que... E eu sinto essa energia. Chego do lado, meu Deus, que vazio se eu visse desse jeito. Então, assim, fora da caridade, não há salvação. Porque você, além de não distribuir, de não facilitar, de não fazer a energia circular, a energia do próprio amor circular, a energia da força da prosperidade, a prosperidade não é a energia que tem para você, é o que você dá para os outros. Nunca... Isso talvez seja o conhecimento mais puro e simples que eu já falei em todos os vídeos que eu tenho aqui. Prosperidade não é aquilo que você tem, é o que você proporciona aos outros terem. Qualquer coisa, um sorriso, um abraço, uma informação, um momento de alívio, um spa, um coração mais tranquilo. No momento que você chega ali, a energia, a própria sua aura próspera, porque você se torna próprio, na você chega perto, a pessoa se sente bem. Isto quebra as pernas de qualquer custo de prosperidade que tem por aí. Porque isso, ninguém pode lhe dar isso. E essa informação simples como aquela que você só precisa dela. Só que para transformar isso na sua vida, você tem que começar. Voltando. Uma ação caridosa por dia pode ser uma mensagem carinhosa, oferecer comida, ou simplesmente escutar alguém com atenção total. A gente fala nisso, né? Escuta ativa. Olhar para a pessoa, deixá-la falar um pouco. Como eu sempre digo, 80% de um processo terapêutico é a arte de falar, ser escutado. 20% é técnica. Né? Às vezes nós pagamos alguém que não é nosso amigo, só um profissional, capaz, mas não é nosso amigo. Nem pode ser. Para nos escutar. Olha, eu vou pagar você. Cara, isso é tão... A normalização disso é necessário que exista, tá? Mas a normalização disso é tão... No sentido de você não ter ninguém mais para conversar, está tudo tão insano que você tem que pagar alguém. Eu vou lhe pago para você me ouvir um pouco e me direcionar um pouco. É um negócio tão profundo isso, né? Isso é necessário. Mas é tão interessante como a gente não percebe a loucura disso. A gente paga alguém para nos ouvir, para sentar lá, para falar um pouco sobre nossas dificuldades. Não tem com o que falar, que negócio danado isso. É muito profundo. Claro que vai faltar técnica, né? Também. Mas normalmente não tem mesmo. Então é muito comum as pessoas até confundirem sentimentos na hora que estou conversando com um psicólogo, um psiquiatra, psicanalista. Por isso, né? Antes de qualquer trabalho mediúnico ou oração, limpe sua intenção. Vê que bonito isso, velho? Eu digo mais ainda, Kardec, a afinidade moral atrai espíritos na mesma vibração. Por que você faz aquilo? É uma coisa a se pensar. Eu penso bastante sobre isso. Por que eu estou fazendo determinada coisa? Por qual motivo? Eu estou falando isso, existe intenções, a minha vida foi mudando muito no decorrer dos anos, né? Eu fazia os fax meio passados, depois eu fui melhorando, fui para um ponto, estava trabalhando, fazia no meio das ruas. Aí eu fui tentando equilibrar, fazia dentro do trabalho, não sei se vocês lembram, eu buscava uma mesa lá atrás e fazia. Mas toda vez que eu ia, e até os dias de hoje eu tento me forçar para pensar nisso, não, é a parte mais legal da vida. A parte mais legal é essa. O resto a gente vai fazendo porque é necessário, tem que trabalhar, né? A gente tem que se mover, tem que conseguir uma forma de fazer as coisas. A parte mais legal é isso. Outra coisa que é legal,
caridade sempre, se você puder, muitas delas faça de forma anônima. Uma vez por semana, pelo menos. Ajude sem que ninguém saiba. Isso purifica seu próprio ego e movimenta as energias corretas de você para com a coisa em si. Não é que alguém... Existe uma energia que é a pureza da ação, é quando você próprio está feliz com ela. Você se preenche dela, você não precisa de ninguém para isso. Seu ego é suficientemente feliz de fazer aquilo que fez. Quando precisar corrigir alguém, faça com educação, super benevolência. Sempre é educar e não humilhar. Então, tomar muito cuidado. Que as pessoas, nós, às vezes, sem querer, fazemos um pouco de forma mais arrogante isso, né? Então, sempre com calma, como o mentor faria, não parecendo querer humilhar alguém no trabalho, no conhecimento que você possui. E quando alguém fizer com você, é difícil. Tenta não revidar. Tá? Recentemente aconteceu uma situação comigo. Estava numa determinada situação, que eu prefiro não comentar para não ficar explícito, né? Dei minha determinada opinião, e era numa questão de estudo, e a outra pessoa foi extremamente arrogante, coisa que não se faz. Por que você fez isso? Eu estava te desenhando meus pensamentos, né, no sentido de estudo, eu falei, olha, pelo que eu entendi, eu fui super calmo, foi isso aqui. Não, por quê? Eu me senti, foi assim, tipo, era como se... Foi uma coisa extremamente agressiva. Foi tão agressivo que uma outra pessoa depois falou para mim, nossa, achei aquela atitude agressiva. Tudo bem, eu estou aprendendo só, né? Então, eu me coloco como aprendiz e não sabia tudo, eu sabia uma parte até da resposta, né? Então, às vezes, isso na frente de todo mundo e tal. Então, é sempre delicado, assim, tá? E o problema é que, às vezes... as pessoas não percebem que quando alguém é indelicado, às vezes tem um processo espiritual no meio, também tem um processo obsessivo, né? Então eles tentam desestruturar, às vezes pegam uma pessoa que é médium. Cara, eu percebo tanto isso. Queria comentar isso rapidamente. Quando eu estou, às vezes, numa mesa, às vezes na mesa de tutoria, eu percebo espíritos ali e eu tenho que ficar na ciência. Pô, tem que ficar numa mesa de tutoria, minha tutoria está aqui. Já meio já está pronta, né? Vou falar amanhã de algumas coisas e tal. Aí eu percebo o espírito no ambiente. Aí eu vou dar minha opinião, né? Minha opinião, entre aspas, meu estudo, né? O que eu abri. Aí eu percebo que alguma pessoa médium, eu sei até que a pessoa é médium, para você ter ideia, ela foi capturada por um espírito. Eu vou até falar aqui, por exemplo, a fisiopatologia da gravidez, que eu vou falar amanhã. Uma das coisas. Está aqui, base hormonal, temporal, beta-HCG, tem essas coisas todas. E tudo mais, desde do momento da fecundação até quando começa a crescer ali o feto e vai fazer a nidação, tal, até todo o processo fisiológico que acontece. Aí pega uma pessoa, velho, o espírito tá movimentando a mesa, eu tô assim, cara, como é que eu faço para me concentrar aqui nas coisas assim? Aí dentro da coisa eu fecho os olhos assim, faço uma prece, eu falei, tá, não consigo mexer na energia do ambiente porque é muita gente, né? E eu não quero fazer isso porque eu não quero que ninguém perceba que eu tô sentindo isso aqui, né? Mas outra coisa que aconteceu também. Esse fim de semana, especificamente, 2 amigos da faculdade, né? Eu gosto bastante deles. E por um motivo até de saberem que eles não estavam tão bem, assim, com algumas dificuldades pessoais, eu falei, vamos ali? Eu falei, tá, vamos. Cara, na hora que eu entrei, eu fui dirigindo, né? Eu entrei no carro. Você tá ali, né? No dia a dia, né? Na hora que você entra, você meio que relaxa pro seu mundo, né? Aí foi uma pessoa atrás e um colega do lado, né? Um amigo, né? Eu senti aquela energia, eu falei, cara, que negócio, aquela massa energética encostando nas minhas costas, assim. Aquele negócio assim, meu Deus, olha, eu falei assim, pensa, cara, pensei, impressão clara. Eu falei, cara, como é que as pessoas não percebem, velho, isso, velho? Como é que elas estão vivendo assim? Eles não percebem. Aí você percebe que você está acostumado com ficar um pouco melhor, né? Você sofre assédios e tal, mas não é uma coisa permanente. Os assédios, eles flutuam dentro das aberturas da baixa sintonia do mundo e tal. Aí, no meio do caminho, paramos, eu falei até com a cara, então, vou fazer uma prece aqui, porque um dos caras aqui, um deles, né, deve estar com algum processo sem querer. Eu falei para eles depois, olha, no momento que chegamos lá, eu falei, ó, me perdoem falar isso, ninguém vai falar isso para vocês, provavelmente vocês vão me chamar, vai vir para cá, mas eu vou falar.
eu não sei o que acontece, mas essas baixas frequências, às vezes essa tristeza que a pessoa entra e acha que tem que fica constantemente, vocês atraem coisas que vocês não acreditam, mas tem um negócio perto de algum dos dois, não sei dizer aí, que não é brincadeira. Extremamente pesado. Você fazer uma grande inversão no meio da viagem para tirar isso, aí eu mudei a frequência. Da metade da viagem para frente, não sei o que era que estava ali, não estava mais no carro. Viajou com a gente. O negócio encostava assim, velho. O coração apertava, meu coração batia descompassado, para você ter ideia. Descompassado. Aquela amargura, assim, eu falei, meu Deus, velho. Mas o mundo tá aí, não tem o que fazer. Tá? Outra coisa, ofereça passo e oração à distância para quem está sofrendo sempre. Tá? Ou perto. Percebeu alguém mal? Coloca na sua lista. Vai estar na minha lista aqui. Mandar essa energia para essa pessoa aqui e tal. Pensar nessa pessoa e tal. A pessoa desencarnou, não sabe a procedência, sabe o que está acontecendo. Manda também uma vibração, sempre faça. Prática budista e caridade. Acolhimento sem julgamento. Receba pessoas como elas são, não como você gostaria que fossem. Ninguém é melhor. Ninguém é melhor que a Umbanda. Vou repetir isso. Praticamente no mundo, a Umbanda é o lugar mais ecumênico, equilibrado e caridoso e com o coração aberto que existe. Eu não conheço nenhum lugar mais. A Umbanda abre espaço para as pessoas serem quem elas querem ser. Ali ela aceita preto velho, o índio, o Exu, o elemental. Ali aceita o homossexual ou não, ou o que for, do jeito que ele quiser. Você aceita a mulher média, homem médio, afeminada, mulher, o que quiser. A Umbanda, muito antes dessa conversa toda de hoje de LGBTQIA+, não sei o que tá, PN, que tem um PN no final mesmo agora, NP, sei lá. A Umbanda já era assim. O próprio surgimento dela. Então, é um lugar incrível. Então, o que ela fala é o que ela faz. Se você é um bandista, isso tem que estar com você e tem que trabalhar, tá? Receba as pessoas como elas são e não como você gostaria que fossem. Isso inclui, inclusive, os seus parentes, aquelas pessoas que você está se relacionando. Já estão com você, você tem que entendê-las como elas são. Recentemente, eu percebi, e a Caritas, espero que ela esteja me ouvindo, com esse cuidado todo de melhor, às vezes, eu, até falando isso, eu me torno, mesmo sem querer, um ponto de imposição inconsciente para a Caritas. É para qualquer pessoa. Só que eu também, quando eu falo essas coisas, eu estou falando para mim também. E os exemplos que eu coloco são muito simples, porque eu tento melhorar a minha personalidade, mas eu não forço ninguém. Só que o que aconteceu? Sem querer aconteceu. Eu cheguei para ela e falei assim, eu olhei para ela, vem cá. Eu quero que você seja... Não eu quero. Que você seja você na sua totalidade. Se você quiser ficar brava, fique. Não tem problema. Se você quiser, o que você quiser. Que você seja você. As coisas que eu falo, as coisas que eu sou eu. São coisas que eu estou em mim buscando há muitos anos. Eu não quero que isso seja um positivo para você, porque em algum momento talvez você esteja repelida ou impelida a ser uma coisa que eu sem querer estou tentando fazer e talvez isso possa te apertar. Então não faz isso. Observe que eu vou aceitar você e cada dia está mais real. Do jeitinho bonitinho que você é, seja qual for. Quer estar nervosa, fique. Fique agoniada. Quer ficar brava, fique. Então, é lógico que dentro das suas alterações é você, mas não por mim. Tá? É muito bonitinho isso. Ela ouve, ela está aqui quietinha, ela fica mais quietinha, mas ela ouve. Esse posicionamento dela também é por questão de assédio, tá? Nós temos um posicionamento, nós passamos a nos posicionar de forma mais smart por questão de assédio. Existe assédio. Tem muitas de vocês, muitas das pessoas que assistem, são pessoas boas, mas sempre tem alguém que tem um coração um pouco mais distante, tem ciúmes, tem coisas estranhas. Né? Então, por alguns motivos, inclusive antes ela aparecia, depois ela começou a se... Porque toda vez que tinha uma exposição maior, o assédio aumentava. Então a gente passou a ser um pouquinho mais smart, já que eu preciso me expor, que isso foi uma decisão sutil, não foi nada, as coisas a gente foi entendendo, e foi melhorando, foi trabalhando e tal, para que a coisa chegasse assim. Então até isso você tem que analisar, um cuidar do outro, né? O máximo que der.
Faz parte. Inclusive você. Eu duvido que você não tenha percebido isso. Eu faço um experimento, quero que você faça um experimento. Você talvez não faça, mas exatamente para saber. Poste uma foto sua no Instagram e perceba como vai ser seu dia. Os próximos 2, principalmente. Quando ficam mais ou menos na hora, um baque, perceba o que acontece com você. E depois fique um tempo sem fazer. Você já está um tempo para fazer, faça o experimento. Se você não acredita. Se acredita, fique quieto. Para você ver só. O poder das energias das pessoas. Eu estou mentindo aqui, quem faz? É esquizofrenia isso? É o estopor, faça para você ver. Tá? Bota lá, o aviãozinho curtindo você, curtindo você, curtindo você, curtindo você, curtindo você. Aquilo é energia, pai, velho. Começa a vir coisas, você não sabe o que vem, nós somos seres intuitivos. A coisa começa a bater, você não sabe de onde vem. Proporções de energias que não são suas começam a chegar a você o tempo todo. Você fica meio fora do ar, assim, sem entender o que está acontecendo. Então, se você puder se manter dentro de uma certa smart vida, estratégia, situação, faça. Se não acredita, se você trabalha com isso, assuma a consequência. Se isso é parte de alguma coisa legal que você faz, como eu estou me esforçando aqui, assume a consequência. Dedique algumas horas por mês a uma causa social. Mas não é para dar dinheiro, não. É para ir lá. Entendeu? Ver o que está acontecendo. É verdade, não tenho tempo. Tá. Se puder, tá? Vai num centro espírita. Passamos aqui agora, tinha um centro espírita no caminho com uma fila de pessoas esperando para alguma coisa. Não sei se era cesta básica, se era algum tipo de passe, mas na fila provavelmente parecia mais alguma coisa em relação à roupa ou alimento, porque você percebia que as pessoas já estavam segurando algumas coisas ali. Dízimo de tempo. De 10% do seu tempo de serviço aos outros, na medida do que der. Não precisa de dinheiro. Pode ser até um abraço, um sorriso, uma dedicação, um amigo que precisa de ajuda, que você fique perto, tá? Voltando aqui. Voltando à Rosa Cruz de novo. A Rosa Cruz fala na tríade sagrada, estudo, reflexão e serviço. É um tripé de evolução espiritual. Então, todo dia, um pouco de estudo, um momento de reflexão e um ato de serviço. Pode ser só 10 minutos cada um, ou até uns 15 minutos os 3. 5 minutos cada um. Estuda um pouquinho, uma reflexão, fecha os olhos um pouco, verifica como é que você está. E pode ser 10 minutos. Parou, saiu para ir do banheiro, eu vou do banheiro. Cara, às vezes eu faço no banheiro isso. Não tem o que fazer. Passa no corredor, tá lá eu no corredor parado assim. Os caras da minha turma ainda não se acostumaram. A nova turma não se acostumou comigo ainda. Que isso aí, você está tudo bem, Sala? Os outros já sabiam que eu era doido já. Incluindo. É engraçado quando você fica sabendo. Eu fiquei sabendo que pessoas me achavam doido. É uma onda essa. Não, Sala é doido. O negócio de sair do corpo aí, doido lá na medicina lá. Fiquei sabendo o pessoal, falou o que você acha. E foi um comentário feito certo. Eu falei assim, eu pensei assim, nossa, doido então, né? Tudo bem, né? Mas é um mundo que a gente vive. Engraçado que eram pessoas que parecem até gostar de você, né? Mas depois, literalmente, você começa a saber por que essas pessoas não andam muito com você, né? Os caras, vou procurar o vídeo desse cara. Eu passei até a não passar mais meus vídeos musicais. Porque o que aconteceu? Eu indicava meu vídeo musical, aí a pessoa assistia o musical, né? Só que depois, no outro dia, aparecia um vídeo no meu canal, parei lá. Processo. Tem espírito debaixo da sua cama. Esse cara é doido. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo é normal. Autoobservação sem culpa. Observe os seus hábitos como um cientista observa um experimento sem julgamento, só registre, principalmente os atos alheios. Não se acostume com coisas erradas. Mesmo que você achem de doido. Até eu sou meio doido, eu concordo. Eu pensei assim, não, para o mundo que essas pessoas estão vivendo, eu sou louco, velho. Sair do corpo.
Eu estou querendo aplicar botox no rosto dos outros. Dinheiro. Grama. Sair do corpo. Doido, essa porra é maluco. É muito doido. Então, observe os seus atos como um cientista observa experimentos e também observe os outros como um cientista observa. Não se acostume. Cadê minha? Uma aguinha aqui. Por mais, mesmo que você não vai julgar, tá? Mas você vê uma atitude errada, perceba ela. Vocês são assim? Eu queria fazer essa enquete. Você é assim? Você vê uma coisa errada, você percebe uma coisa errada, você não pode se acostumar com ela. Você precisa categorizar. Isso aqui está errado. Eu estou percebendo essa atitude errada dessa pessoa. Eu não vou... Ela vê. Eu sei que essa pessoa está fazendo uma besteira. Aí é com ela. Mas eu, Saulo, eu percebo o erro. Você precisa estar assim o tempo todo. Você não pode aceitar coisas erradas. Porque se você começar a banalizar isso, é assim, ó, para você passar a fazer a mesma coisa. Toma cuidado com o detalhe. O cérebro, ele vai tentar... Isso é um processo cerebral mesmo, tá? É neurológico. Ele vai tentar se adaptar. Você já faz isso, então ele vai criar um jeito para que aquilo não seja tão errado assim. Lembra daquele cara que eu falei? O vídeo de hoje talvez eu passe um pouquinho mais, tá? Lembra daquele cara que eu falei, que eu contei um cara que cortava todo mundo assim. Lá do prédio onde eu trabalhava. Todo dia que eu ia chegar no trabalho, eu lembro que eu fazia os fax nos carros. Tinha um cara que eu ficava na fila, não deixava ninguém passar. Esse cara sempre era um dos caras que passava do lado ali. Sempre. Sempre. Já tinha me cortado algumas vezes. Eu falei, esse cara... Aí um dia eu contei com esse cara. E eu perguntei pra ele. Velho, eu vejo você dirigindo, às vezes você dirige, né? Você passa na frente de todo mundo, né? Você não se sente mal, não? Eu perguntei assim. Por que você faz isso? Eu olhei pra ele, mas não foi pensando mal, não. Pensando, como é que você consegue fazer isso? Ele falou... Cara, eu queria um detalhe sobre isso. Se não fosse eu, ia ter mais de você ali. Se não fosse eu, a fila ia estar maior. Então o que eu faço? Eu alivio o mundo. Você faz o quê, velho? Alivia o mundo. É um caridoso. Na cabeça dele, ele está deixando o trânsito melhor. Para que os outros que fiquem no trânsito tenham menos um problema. Então ele consegue, ele se sente um Ayrton Senna do bem. Beleza, galera? Fiquem aí. Menos um. Acredite, o cara pensa assim, velho. Então você tem que tomar cuidado. Sério. E eu parei, eu não falei mais nada, eu fiquei quieto a partir dali. Eu estava tentando... Eu estava processando o que estava acontecendo na resposta dele. Então, viu que interessante. Eu queria ver se todo mundo fizesse o que ele fez. A pergunta sempre é assim, né? Beleza, agora a gente vai para chatice. Se todo mundo... Sempre é essa pergunta. Se todo mundo fizer o que você está fazendo, como é que vai ficar o mundo? Como é que ele vai ficar? É isso que você tem que fazer. Não aceite nunca, nem que seja uma pequena coisa. Outra coisa legal. Dica de mentor. Faça sempre pequenas promessas para você e cumpra rigorosamente. Isso constrói a sua própria vontade, uma interligação no seu interior que faz de você ficar mais forte pela confiança que você vai dando aos poucos ao seu próprio processo inconsciente. Eu vou jogar... Peguei um papelzinho, não tem aqui, né? Papel de bala. Tem uma balinha só. Vou jogar esse papel no lixo. Boto no bolso, vou esperar na minha mãozinha. Achei o lixo. Jogo fora. Outro dia eu tava com um chiclete. Aí eu tava na sala. Aí eu joguei assim.
Pum, do lado. Mas eu sei que caiu do lado, né? Levantei, fui até o lado da lixeira e joguei dentro. Por quê? Porque era suficiente eu saber que estava ali. Então eu tenho um compromisso de não falhar em alguns pontos. Então é um compromisso de limpeza, um compromisso de fazer a coisa certa. Parece besteira? Não é. Se você se corrompe nisso, eu pergunto para você. Eu joguei um dia, ficou no chão. Besteira. Você concorda comigo que existe uma corrupção sobre uma ação pequenininha, quase banal? Mas talvez no outro dia eu já não vá mais me importar tanto. Aí já começa a jogar ali no chão. Você percebe que é uma atitude que você tem que pensar. Então aqui, você precisa analisar tudo que você está fazendo, pequenas ações que você faz, e faça pequenas promessas e cumpra. Você fez uma ação, cumpra. É muito interessante isso, tá? Isso cria em você uma conexão verdadeira entre o que você diz ser e o que de fato você é. Isso cria uma confiança. Então, quando você começa uma coisa, não fale na sua palavra. Palavra é uma coisa que você tem que ter com você. Porque existe um risco gigantesco de você perder a fé em si mesmo. E aí, meu pai, barriou. Porque a ética vai junto. Serviço silencioso, ajude sempre sem anunciar, sem postar nas redes, sem esperar reconhecimento. Se fizer, faça com objetivos de ajudar, principalmente, né? Sempre a higiene do sono. Durma e acorde nos horários que você sente. Sempre tenha compromisso e horário, responsabilidade com as coisas que você vai fazer, e tente descansar o corpo o máximo que você puder para que você possa assumir seus compromissos sem cansaço. Dica dos mentores. Horário é coisa séria. Se você tem um compromisso, você tem uma ação primeiro com você, segundo com a pessoa. Então, se você falha, você quebra o compromisso com você. Se você não tem compromisso com você, a outra pessoa só... Não, marquei tal hora eu vou estar lá. Isso é muito importante. Nós temos nisso aqui um grande problema na sociedade. Responsabilidade. Aliás, eu ando conversando com alguns amigos, né? E tem alguns, até um Juninho que tem uma lojinha, e ele fala da falta de compromisso, da falta de responsabilidade que está à torta e à direita, aí, principalmente na linha de serviço. As pessoas, e você não pode se acostumar com isso. Não pode. Você precisa observar pela origem do acerto, do correto, de que você tem que estar ali, as coisas têm que estar sendo feitas de forma correta. Quando houver conflito, quando possível, tente ajudar calmamente, não entrar no meio de disputa, mas ser um mediador. Tá? Então, olha, peraí, pessoal, pratique a escuta, veja os lados, analise. Quando alguém chegar para você, esses dias aconteceu uma coisa parecida com isso. Eu pego todas as coisas assim, depois eu vou usando, né? As pessoas chegaram lá, né? E eu entendo elas, entendo 100%. Eu tentei conversar sobre isso, né? Falando de uma determinada situação que tinha acontecido com uma aluna. Essa aluna aí foi e tal. Eu não vou nem falar para não dar, para vocês não irem atrás da informação. Que essa informação pode ser encontrada na internet. Essa pessoa tinha feito uma coisa realmente séria, né? Tinha caído até nas rádios e nas coisas. Foi parar na Globo, para você ter ideia. E hoje uma pessoa era estudante lá. Foi um crime, era estudante. Isso aconteceu em 2016. E isso rolou. Pá, você viu, não sei o que, você viu, você viu. Essa pessoa, você viu. Aí chegou até mim. Quando chegou, eu fiquei assim, olhando, fiquei pensando, falei, calma, cara, tá todo mundo falando tal. Eu falei, mas você foi ver mais a fundo o que é, né? Porque exatamente, não, mas isso aqui é crime. Eu falei, não, mas sei, não estou dizendo que não está certo, está errado. Mas você olhou o caso mais a fundo, você foi ver mais a fundo, porque a gente já está pegando a notícia foi colocada, né? Então, assim, como eu não sei o que foi que aconteceu, eu não falei mais no assunto, não passei adiante, não alimentei. Essa pessoa viu que não está conseguindo alimentar a informação comigo, o que é normal, e foi procurar outras pessoas para continuar falando. Ela queria alimentar aquilo, né? Sabe aquela coisa que, olha, você viu isso, você viu? Então, assim, sempre que acontecer um conflito, uma coisa forte, uma coisa que esteja alguém numa situação que não consiga se defender, por exemplo, outra coisa que aconteceu também na faculdade. Vou ter medo de falar, alguém me assistir, velho.
Eu falo que sou a peste, mas é sempre uma boa notícia. Aconteceu uma determinada situação, eu não vou falar qual é, onde no grupo aberto foi falado de uma determinada pessoa. E eu percebi que a situação estava entrando para um caminho calmo, bem calmo, muito calmo, galera. Eu fui assim, botei um texto assim, galera, já preocupado, né? Vamos deixar isso para lá, tal, vamos preocupar disso aqui, não sei o que, tal. Pois isso tudo vazou. Vazou tudo isso. A pessoa com que foi falado, alguém mostrou para ela o que foi falado no grupo. Aí o que aconteceu? Essa pessoa hoje acha que nossa turma não é uma turma boa, me pegou no cantinho da faculdade e me agradeceu. Eu falei, por quê? Obrigado, você me defendeu. Eu falei, não, eu fui o justo só. Assim, vê que interessante. E o negócio correu assim. Então, assim, você tem sempre que. E não era nem para ter acontecido, não precisa de alguém agradecer para que percebeu. Estou falando porque isso aconteceu, foi esses dias agora aí. Isso aconteceu. Então, assim, sempre justo. O justo, às vezes, não assim: a pessoa não está ali para se defender, você não sabe o que aconteceu, pé atrás, cara. Não vá na maledicência. Não quer falar mal dos outros, nunca faça isso. Calma, eu que. Sabe, não sei. Eu vibro. Então, isso é importante, porque isso aqui são coisas de mentores. Você está gerando uma energia constantemente legal e, infelizmente, você não vai ser o mais popular ou mais legal, não vai ser o cara para passear. Você vai ser o cara, você vai ficar isolado, tá? É o que acontece. Algumas pessoas vão gostar de você, poucas. As outras vão olhar você meio legalzinho, mas na hora da festa, acontecia coisa lá, você não vai ser chamado. Então, é isso que vai acontecer, uma consequência de não estar junto dessa energia da boiada, assim, ser mais sensato é isolado. Mas assim também são os espíritos que ficam em dimensões mais sutis, né? Então, porque o campo da ideia faz com que eles fiquem assim. Então, pensa desse jeito. Vou pegar aqui algumas coisas da Conscienciologia do Candomblé também. As tradições afro, já falei da Umbanda alguma coisa aqui, que mistura afro também, nos ensina muito sobre o manejo energético e proteção espiritual. Banho simples de arruda ou de alecrim com oração de proteção, não fique só na oração pura, tome banho de folha. Eu comprei aqui até uns banhos de folha aqui, trouxe para casa recentemente. Se você puder, sempre faça isso. A energia pesou um pouquinho, não conseguiu sozinho, velho, a pele. Banhozinho de folha, papai, é gostoso. Você não tomou, acredita, não é? Você não sabe, você não acredita, não é? Só vou lhe dizer uma coisa. Você sabe... você não acredita? Continua, vou falar. Uma das maiores descobertas do mundo aconteceu sem querer por um cara chamado Alexander Fleming. Séculos, milênios de seres morrendo por infecção, esse camarada sem querer deixou... sem querer um fungo chamado, não sei o que, penicillium, alguma coisa ali, perto de um negócio. O que aconteceu? Criou um halo e as bactérias ao redor tinham todas morrido. Só da presença do fungo, velho. Não é nada de mais, nada de menos. Você vê a força da natureza em relação a coisas que a gente não entende. E essas coisas estão sendo estudadas há muito tempo. Então, assim... apesar de você não entender as coisas, às vezes você não precisa acreditar. Faz. Tá? Hoje, a humanidade vive melhor por causa de um fungo. Hoje são vários, né? Mas, vê que negócio incrível, né? Incrível. Tem o ponto de firmeza, dica de mentor. Crie uma irradiação em um específico lugar. E faça desse lugar o seu templo. Normalmente vai ser o seu quarto, mesmo horário, mesmo lugar. Reze nesse ambiente. Vai deitar? Esse é um lugar que você precisa ter ele como templo, o seu quarto. Seu quarto, você tenta não falhar, não vê pornô. Olivia, obrigado, já leio você. Obrigado pelo carinho, tá? Pela mensagem. Não assiste pornô. Nesse ambiente, se alguém brigar, você fica calmo. Esse ambiente de você... e vai criar uma irradiação no ambiente. Vai ficar você se recupera mais rápido nele e você consegue fazer uma abertura mais forte nesse ambiente. Tá? Eu sei que não é fácil. Se você levar isso a sério, você vai ficar mais forte. Tá? Sempre agradeça quando você terminar
mesmo as coisas boas, aos guias. Vai iniciar agradeça, fale com os mentores, finalize, agradeça a oportunidade de ter eles. Lembre o seguinte, é um cara que sai de algum lugar, ele não tem, entre aspas, o trabalho dele é legal, mas qual é a diferença de um encosto para um mentor? A mente do cara. O encosto chega para te perdoar, o encosto chega para lhe ajudar, o mentor chega para lhe ajudar. É um posicionamento. Agradeça que ele tem esse posicionamento. É um cara que tem na seu coração a vontade constante de chegar perto de você. Para de fazer o bem. Então, entra nessa energia sempre. Reconheça a parceria. Agradeça a ele. Poxa, velho. Senão, eu agradeço, até estou feliz, agradeça. Sempre, faça isso sempre, tá? Outra coisa legal que os mentores falam pra gente. Percebeu uma coisa errada, percebeu uma atitude errada, diga não. Sem culpa. Não ande com pessoas que estão fazendo coisas que estão erradas. Se afaste educadamente, sensatamente. Se afaste. Começou a fazer coisa errada, se for seu amigo, fale, mas vai perder o amigo. Mas fale, mas vai perder o amigo. Mas fale, educadamente. Por quê? Eu fiz isso, me lasquei algumas vezes, oh meu Deus. Algumas vezes me lasquei. Porque eu penso assim, eu não sou o dono da verdade, eu não sou o superior, nem nada disso. Mas naquele momento eu percebi que você estava fazendo uma merda. E eu pensei, se eu não falar, quem vai falar? Deixa a pessoa ir se lascando para lá e faço vista grossa, vista política, né? Isso aqui e tal. É amigo, né? Se você não for amigo, fica quieto, não adianta. Aí fale de forma sutil, né? Eventualmente, para tentar, né? Mas se for amigo, você tem que chamar. Ou se falar, porque às vezes a pessoa é amiga, mas não é, né? Vai ser amiga até você dar uma pisada no calo. Pisou, meu pai vai cair. Então você chega para a pessoa de muita calma, olha, isso aqui. E às vezes você pode ser um amigo, você pode até falar, cara, isso aí tá errado, isso aí, né? Não, pai, velho. Isso não tá certo, não, né? Então a presença é diga não sem culpa. Tá errado? Tá errado. O certo é o certo, mesmo que ninguém faça, o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Não. E não faça. Não faça. Você tem que ter utopicamente uma base dentro de você. Não faça nada errado. Outra coisa que os mentores falam do candomblé. Aterre-se 5 minutos por dia com os pés descalços no chão. Eu comprei um tênis para fazer capoeira e devolvi. Tá, ele não serviu. Mas eu não ia usar ele. Eu botei o tênis. Quando eu botei o tênis, eu sinto Exu na capoeira comigo. Quando eu vou fazer capoeira, eu sinto um Exu comigo. Eu não estou sozinho. E ele fala, continue que a gente vai encontrar o ponto de apoio que a gente precisa. Então, quando eu botei o tênis, parece que eu perdi a conexão, parece psicológico, cara. Aí eu tirei descalção, velho. Então, descarrega a energia pesada. Bote as mãos na parede, às vezes assim. Coça a cabeça assim na parede, assim, tá? Pé no chão. Fecha os olhos um pouco. É terra. E não faça isso no apartamento, não. Faça no chão. Por isso que eu acho que apartamento também é um problema. A gente não aterra perfeitamente. Fora quem mora em cima, mora embaixo, é na terra. Está no céu, né? A gente precisa desse contato com a terra. Precisa estar perto da terra. Apartamento, o primeiro andar já está em cima, né? Já tem a garagem embaixo, já não é mais chão. Tem que estar no chão, cara. Então faça isso. Bota o pé no chão, de vez em quando. Vai num lugar assim na terra, tá? Vai num lugar muito legal. Eles falam sobre mente organizada, respeitar o axé do espaço, mantenha a ordem e limpeza onde você vive e trabalha. Arruma a sua mesa. Tá? Pratique o Iá Pelé, do bom caráter na tradição iorubá. Ser íntegro é sua melhor proteção. Vê que bonitinho o candomblé, velho. Vocês não conhecem o candomblé, acham que, não sei o quê, não sei o quê. É bonito, velho. Mas quando você começa a estudar. Quem cria. Os erros que neles se enraizam são de origem humana.
Saindo do candomblé para a conscienciologia, negócio bem próximo, foi muito distante, não. Porque o candomblé tem uma certa humildade, o conscienciólogo não. Tudo bom? Sou um conscienciólogo. Nós vamos estudar agora a parte fiofosenta de forma molecular. Só isso. Não tem muita. O resto é só floreio. Só, né? Pratique sempre que você puder as suas energias. Movimente sempre o estado vibracional. Como é que se faz o estado vibracional? Seres humanos, eu vou ensinar para vocês de novo hoje. Pergunta, você sabe fazer estado vibracional, Zé Cu? Você sabe. Não, você sabe. É porque ninguém te ensinou, eles falam até esse nome. Estado vibracional, ainda complicaram mais. Houve oscilação longitudinal de não sei o que. Piorou mais ainda. Você sabe fazer estado vibracional. Eu quero que você faça agora. Eu sinto melhor no frio. Que você faça agora a sensação de sentir frio. Vou tirar para sentir, para fazer estado vibracional. Você consegue sentir frio? Se arrepie agora. Quero que você se arrepie. Faça o arrepio agora. Ou por medo ou por frio. Feche os olhos um pouco. Comigo aqui. Feche os olhos. Se estiver dirigindo, não fecha não. Não, Saulo. Foi o Saulo que me desencarnou. Não faça isso. Olho aberto dirigindo. Tá? Para as mãos do jeito que eu estou parando aqui. Ou frio ou medo, ou até os dois. Eu já me arrepiei aqui já. Aí você empurra. Você tem que fazer isso todos os dias. É porque não dá para ver. Eu já ativei o estado vibracional aqui. Por quê? Eu aprendi que esse abestalhado é estado de lacrimeja, dá vontade de bocejar, na hora. Isso é a sensação que esses caras não souberam explicar sem didática. Me perdoe, é a verdade. Então, você também tem várias outras formas. Você tem que aprender só a conseguir fazer esse processo. Quando você aprende isso, é o primeiro passo. É o estado vibracional? Ainda não. Mas quando você dá o primeiro arrepio, o resto vem em cadeia. Então, o estado vibracional ele é físico. Ele é uma circulação que passa pelo sistema nervoso mesmo. Arrepia os pelos porque o sistema nervoso movimenta. Então aí você sabe fazer. É só isso. Mas nada. Todo o resto é floreio conscienciólogo. É mistura de acadêmica com ego lá em cima. Mais nada. Isso aqui é conhecimento de preto velho. Aliás, eu me identifico com os Exu. Já falo logo. De que você vê no plano espiritual, se eu estiver trabalhando na linha de frente Exu, eu viro Exu. Fácil. Ainda você capoeirista. Chegando rodando meia lua de meia lua. Olha o rabo de arraia, completou meia lua para matar. Mexeu capum. Viu o que você faz? Desassédio, vou usar os termos conscienciólogos. Desassédio pensênico. Vê? Que isso? O cara tem que fazer um curso só para entender o que é isso. Pensênico vem do termo pensamento, sentimento e energia, de pensene, é uma mistura, um trinômio. Pensênico, ainda a modificação verbal, se é que a gente pode chamar isso de verbo, do trinômio, criando, que seria o você através, quando vier o pensamento obsessivo, substitua por uma coisa útil. Ou, uma dica, nunca force um pensamento ruim. O pensamento chega ruim, sei lá, você não posso pensar isso, não posso pensar isso. Não, assim não. Você não vai conseguir. Você não vence o pensamento ruim. Você o transforma. Entendeu? Às vezes tem pensamentos horríveis que chegam na gente, que é a presença de obsessor mesmo. Ou da influência do umbral. Que são duas formas, né? Toxicidade e obsessão. Então a frequência está baixa, você já está no umbral. Se está no umbral, já tem pensamento, já pode ter toxicidade para você pensar coisas ruins. E é besteira, cara. Você percebe que está no umbral, eu percebo que está no umbral, que são coisas horríveis que aparecem.
Começa a aparecer umas peles de sapo estranhos, buracos assim, um monte de coisa. Daqui a pouco. Aí eu tô assim um monte de, rapaz, é um negócio estranho. Eu conheço umbral assim, sou profissional no umbral. Eu tô, às vezes, perto dos cachorrinhos, eu olho assim, eu penso assim, não podia jogar esse cachorro lá embaixo. Eu falo, velho, que buraco é esse que tá aqui, velho? Cara, tudo que você pensar passa pela mente, tudo. Aí eu vou levando, eu fecho um pouquinho, eu elevo a energia, você fala, não, Saulo, é você que pensa. Não é, não é. Eu estou falando a verdade que ninguém fala aqui. Nós temos pensamentos estranhos, estou dando exemplos, são muitos, velho. De que você está sob influência da toxicidade do umbral. E quando ele está ali, você perde a vontade de fazer as coisas, de existência. Não, porque saber, acho que eu não vou fazer mais isso, não. Você baixa a frequência. Ah, não sei o quê. Frequência baixa. Você tem que perceber, você tem que reagir, senão você vai caindo. O que acontece? As pessoas não percebem, elas não têm conhecimento, elas não têm entendimento. Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo, é um buraco. Aí vai caindo. Tem um limite, o buraco no físico é o limite da própria morte física. No umbral não tem mais limite, é queda, pai, velho. É queda livre. Então o desassédio pensênico, sendo explicado, é não deixe os pensamentos intrusos pegarem você. Após qualquer situação, sempre hidrate-se. Quem que manda beber água sempre aqui? Eu não bebo. A água é uma forma, e quando você for beber a sua água, tenta sentir-se bem. Isso aqui é uma coisa que vai movimentar e vai passar pelo seu sistema do TGI, do trato gastrointestinal, vai ser absorvido, vai passar, sabe? Isso aqui, você precisa pensar que pode ser até placebo, não faz diferença, placebo é real, tá? Você não entendeu o que é só. Placebo, quando você fala placebo, a gente não sabe o que é. Não é que não seja real. É que a coisa em si não é o foco principal, é como você faz ela. Então você precisa, mesmo que você não... A água não está sendo... Não importa. Se você sentir que a água vai lhe ajudar, ela vai. Então fluidifica ela. Mesmo que seja fluidificado pelo seu próprio psique. Mas ela vai acessar. Então quando você for beber aguinha, sinto descendo. A sensação que está fazendo bem para o meu corpo. Meu cérebro entende isso também. Aí o que o cérebro faz? Libera as sensações e situações e todas as sensações de neuro para cada parte do corpo, para que isso até seja acolhido dessa forma e o sistema de cura acontece às vezes numa questão de beber água. Quem fala isso? Mentores. Bonitinho, né? Cara, são muitas coisas. Para você ter ideia, eu peguei 100 dicas, eu estou na dica 40. Dá para fazer um segundo vídeo. Vou parar aqui.